Bom dia, igreja. É um prazer poder estar com vocês aqui. Já fazem 2 semanas que eu voltei, que eu e o Isaac a gente voltou. E tem sido uma bênção poder estar de volta aqui. E eu gostaria de estar contando para vocês sobre os seguidores, mas começando pelo começo, o que é os seguidores? Os seguidores é um treinamento ministerial que ele dura 5 meses e é um tempo de imersão total na palavra de Deus. Os seguidores ele é feito lá em Valinhos, em São Paulo, numa chácara lá, que é mantida pelos irmãos de Jundiaí. E os seguidores ele é um projeto que nasceu no coração do Tony. Alguns aqui devem conhecer o Tony. O Tony é um pastor lá de Jundiaí. Ele é da Bahia, mas está em Jundiaí agora. E ele e o Deidson é um outro pastor que ele era de Vitória. Ele foi missionário em Moçambique 9 anos, mas hoje já está de volta no Brasil. E os seguidores é um treinamento ministerial. Os seguidores ele busca capacitar jovens ou pessoas que queiram estar mais próximas de Deus, que queiram ter uma capacitação mais direta para falar da palavra de Deus, para viver amando Jesus. O objetivo dos seguidores é realmente capacitar filhos de Deus que querem se aproximar mais dele, que querem amar mais ele. E falando um pouquinho da minha experiência, depois que eu voltei dos seguidores, meu amor por Jesus ele mudou. Não é mais um amor de só dar um oi, só cumprimentar de vez em quando, não. Meu desejo é estar com Jesus o tempo todo. E os seguidores ele foi um tempo muito abençoado para minha vida, foi para o Isaac também. E enfim, por que seguidores? O lema dos seguidores é seguir Jesus em qualquer tempo, em qualquer lugar e sobre qualquer ameaça. Seguidores, porque seguir Jesus custa tudo. Seguir Jesus não é simplesmente ter uma religião, não é simplesmente ir no culto domingo. Seguir Jesus custa tudo. Seguir Jesus custa muitas vezes o seu tempo de sono, custa muitas vezes o seu trabalho, custa muitas vezes as suas amizades. Seguir Jesus custa tudo. Em qualquer lugar, porque da mesma maneira que Jesus nos conduz a falar do evangelho para o nosso vizinho de porta, ele nos conduz a falar para o nosso primo, para o nosso familiar, Jesus também pode nos conduzir a falar do evangelho em um país, uma realidade completamente diferente que a nossa. Mas seguir Jesus em qualquer tempo é não ter desculpa. Seguir Jesus em qualquer tempo é, se de madrugada alguém bater na sua porta e pedir ajuda, você, assim como Jesus, que estava o tempo todo com os aflitos, você ajudar. Seguir Jesus em qualquer tempo não se guardar, não se segurar, mas se entregar completamente para que, em qualquer circunstância, Jesus seja o centro, Jesus seja aquele que conduz. E sobre qualquer ameaça, bem, acho que é autoexplicativo. Qualquer ameaça mesmo. Seja uma ameaça de perder o trabalho, seja uma ameaça de ser excluído de um grupo social. Aqui no Brasil nem tanto, mas seja uma ameaça de morte, seja ameaça de tortura. Seguir Jesus sobre qualquer ameaça é você entender que Jesus é muito mais precioso do que qualquer outra coisa nessa terra. Amar Jesus de uma maneira que nada mais importa. Não importa se eu vou perder meu emprego, se eu vou perder meus amigos, se eu vou... Enfim, seguir Jesus sobre qualquer ameaça é estar disposto a entregar a sua vida por Ele. Como lá em Hebreus 11 fala de alguns homens que foram chamados de heróis da fé. Homens que creram tudo e se entregaram tudo. Homens que poderiam confiar neles mesmos, mas decidiram confiar em Deus. E falando para vocês um pouquinho do impacto dos seguidores na minha vida, Jesus mudou completamente muitas coisas que eu pensava, algumas coisas que eu já sabia, eu pensava que eu sabia, Jesus aprofundou no meu coração. E nesse momento eu e o Isaac, a gente queria passar para vocês um vídeo falando um pouquinho dos seguidores, falando de como foi a nossa turma dos seguidores. E vou pedir lá para os meus irmãos lá passarem. Esse vídeo a gente fez em conjunto, nós 15, nossa turma era 15. E, enfim,
eu creio que vai ser uma bênção. Pode apagar as luzes laterais. Em qualquer lugar, te seguirei em tempos difíceis, seguirei a ti, amarei a ti, Jesus. Eu quero contar um pouco da história dessa turma. Era meados de maio e nós tínhamos só 3 inscrições. Estávamos orando, eu e Isa, junto com Tony e Neilza. Deus me deu um sonho que eu estava aqui na chácara. O seguidor estava iniciando e tinham 15 participantes. E eu estava muito feliz. O nosso mínimo de participantes era 20 na época. E a gente falou, olha, se for de Deus, vai acontecer. No início de junho, nós já tínhamos 15 inscritos confirmados. Começou a aparecer o 16º, que sempre desistia, e o outro desistia e desistia. E Tony estava um pouco entristecido e Jesus falou com ele bem assim, eu não já avisei para você que são 15? E o nosso coração se encheu de paz. E eu tenho total convicção que esses 15 desse ano de 2025 foi o Senhor que trouxe. E que alegria ter passado esses dias com essa turma. E estou ansioso para ver os frutos de uma intimidade que não é fabricada, mas que é gerada pelo Espírito Santo a cada dia. Dificuldade de ter fé, às vezes, nesse Deus tão soberano. Mas me lembrando, assim, de todas as coisas que Ele fez e como Ele me moveu desde o ano passado até eu estar aqui agora, e como eu vendo os testemunhos de cada um de vocês, como, por exemplo, a Alicinho, que não veio na turma passada para estar nessa turma, como o Luiz, gente, que acabou de se converter e já está aqui com os seguidores, como a Mel, que não tinha conseguido vir pra cá e conseguiu um mantenedor pra ela, que tá aqui 5 meses já, deu certo. Como a história de cada um de vocês aqui, como a Paola, que não sabemos nem como que ela conseguiu e teve essa vontade e desejo no coração de vir pra cá. Mas veio e Deus transformou a vida dela. Essas são as coisas que eu tô só me lembrando agora, mas todos vocês tiveram uma história assim incrível de vir pra cá. E é muito lindo ver a soberania do Senhor em todas as coisas. Por que a nossa turma se chama Paráclises? Paráclises reflete muito bem o tempo que a gente passou aqui, que houveram muitos tempos difíceis, mas apesar de tempos difíceis, de situações desafiadoras, nós sempre fomos consolados pelo Espírito Santo, pela presença uns dos outros, e eu creio que quando a gente voltar para casa, nós vamos poder dar sequência a esse Paráclises. Eu acho que será um semestre das nossas vidas inesquecível. De tudo que vivemos e de tudo que Jesus fez, Ele tem propósitos específicos para cada um de nós. E essa turma ficou muito claro que Ele queria falar conosco acerca do sofrimento, acerca de permanecermos, acerca de chorarmos com os que choram. Ele falou muito com a gente sobre carregarmos as cargas uns dos outros, aliviarmos os fardos uns dos outros e em tudo glorificarmos a Deus, mesmo em dias de dor, de tristeza. E foi algo muito marcante na minha vida, na vida da minha família e para cada um dos seguidores que está aqui. A primeira semana veio como um confronto direto ao meu caráter e principalmente à identidade que eu havia assumido até então. Foi fundamental para que Deus começasse o processo que Ele haveria de fazer na minha vida ao longo desses meses. E da mesma forma, todos nós estávamos sendo lapidados. Eu vi Deus tratando moças e rapazes como homens e mulheres e dando de comer e de beber de algo denso e especial na vida deles. Nesse período de 5 meses, eu vi Deus fazer coisas maravilhosas com esses meninos. Eu vi Deus aumentar a capacidade de perceber. Então, eles passaram não só a olhar, mas perceber.
Então o Gabs teve a impressão de que realmente eu estava abatida. Ele veio orar por mim e o que eu aprendi com isso é que realmente o Senhor escuta a gente, está ali para o que a gente precisar e usa os nossos irmãos para nos aconselhar, nos ajudar e nos fortalecer nele. Uma das coisas que mais me marcou nesses seguidores por esses meses foi que o sofrimento não é o nosso inimigo, mas é nosso aliado. Que através do sofrimento eu percebi o quanto Jesus trabalha na minha vida, o quanto Ele molda o meu caráter. Porque o Senhor é a fonte do nosso sustento, o Senhor é a fonte de tudo nosso. Então esse foi o que mais marcou nos seguidores, assim. Confiar no Senhor em qualquer tempo. Eu tenho mais ou menos uns 2 anos de conversão, então a igreja é novo para mim, né? Se tem igreja em vários lugares, essas descobertas que eu estou fazendo. Eu tenho aprendido de que realmente a vida eterna não está tão longe como a gente acha. É realmente que a gente está vivendo a vida eterna agora. E que quando a gente vá para lá, é somente uma transição, mas sim que a gente já está vivendo. E quando um judeu ouvia um mestre dizer segue-me, eles sabiam que eles estavam sendo convidados para uma mudança de estilo de vida, não somente para um conjunto de aulas. Com meus irmãos eu pude entender como servir Jesus em outro lugar. Com culturas diferentes, pessoas que pensam diferentes, que falam diferente de mim, mas eu pude amar a igreja e, acima de tudo, amar Jesus. Então, os seguidores é uma proposta para quem é discípulo de Jesus e deseja seguir Jesus de maneira intensa, exclusiva, completa, sem volta. Está marcando minha vida. Eu estou voltando para minha cidade com a cabeça renovada, com a mente renovada. Talvez quando eu chegar lá eu vou estranhar algumas coisas, mas bem preparado para lá. A gente costuma limitar ameaças a somente perseguições físicas, mas a gente tem que se preparar a perseguições ideológicas, tanto na faculdade, no trabalho e na sociedade em que vivemos em geral. E a gente se prepara para isso firmando a nossa identidade de Cristo, sabendo quem nós somos nele e o propósito da nossa vida. Por isso o lema dos seguidores é seguir Jesus em qualquer tempo, em qualquer lugar e sob qualquer ameaça. Para essa turma, eu acho que Deus quis chamar a atenção para ameaças. Ameaças são situações que podem provocar medo, podem provocar insegurança. Mas com Jesus vale a pena entrar nas situações, mesmo que elas ofereçam medo e insegurança. Para mim, uma das coisas que mais me marcou foi a questão de que Jesus ele é digno de ser seguido, independente dos riscos. Quando os discípulos estavam no barco e houve uma tempestade e Jesus se aproxima deles, Jesus vai andando sobre as águas no meio daquela tormenta. Para os discípulos, aquela situação era uma situação amedrontadora. Mas para Jesus, aquela tempestade foi um tapete através do qual Jesus se aproximou dos discípulos. Eu acredito que vários momentos difíceis que esses jovens viveram durante esses 5 meses foram tapetes que Jesus preparou para eles, para prepararem eles para os últimos dias, os tempos difíceis que antecedem a volta de Jesus. Ele é o mesmo para sempre, né? Não há sombra de mudança, não há variação. Eu posso colocar as minhas expectativas nele, no meu dia bom e no dia mau eu posso confiar plenamente nele. Nós não queremos formar alunos intelectualmente capazes de citar a Bíblia. Nós queremos treinar jovens com corações inteiros e inteiramente entregues a Jesus, independentemente das implicações dessa entrega. Seguir Jesus em qualquer tempo, para mim, me fez ver realmente o que é estar em um relacionamento com Ele. De uma noiva com um noivo, de que eu quero todo o tempo estar com Ele. É quando eu estou triste, eu sigo Jesus. Quando eu estou feliz, eu sigo Jesus. Quando eu estou com dor, eu sigo Jesus. Quando eu não sei o que fazer, eu sigo Jesus. Quando eu não sei para onde ir, eu sigo Ele. Vai muito da minha maturidade, profundidade e entendimento de que Ele é meu amado e de que eu quero estar com Ele em qualquer tempo. E anseio para ter a eternidade com Ele, que é o nosso verdadeiro sentido de tempo. Foram enfermidades, foram situações financeiras complicadas, foi um milagre fazer uma turma com 15 alunos ser possível, foi acidentes que alguns viveram, foram confissões também. Foram meses bem difíceis para mim, mas definitivamente o que eu aprendi nesse tempo é que é verdade que embora o nosso exterior se corrompa, seja exterior o corpo ou a alma, o Senhor é aquele que nos renova dia após dia interiormente. Mas eu acredito que foram situações difíceis, as quais Deus providenciou para treinar eles, para que Jesus se aproximando
eles percebam que até os riscos mais terríveis valem a pena quando a gente está com Jesus. Os seguidores, o Senhor me pastoreou muito em qual postura escolher diante do sofrimento. E Ele me ensinou que eu não preciso mais buscar consolo em mim, e sim nele. Meu desejo é que esses jovens jamais se esqueçam que nenhuma ameaça é tão ameaçadora que faça a gente deixar Jesus para ficar mais fácil. Nunca fica mais fácil sem Jesus. A coisa mais terrível que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela não ter Jesus ou deixar Jesus. Tudo que acontece na vida da gente, mesmo que sejam sofrimentos, situações complicadas, com Jesus, fica maravilhoso. Que cada um desses jovens se lembre que Jesus está com eles em qualquer fornalha, em qualquer tempestade, em qualquer barco com perigo de afundar. Quando Jesus se aproxima, tudo fica bem. Tem um texto em Isaías 64, versículo 8, que fala assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. E não tem nada melhor do que sermos feituras dele, confiarmos de que tudo que o oleiro planejou, ele vai cumprir. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ver os frutos daquilo que o Senhor plantou na vida deles. Eu tenho certeza que em suas congregações, em suas famílias, agora, nas suas famílias no futuro, nós vamos colher e eles vão escolher os frutos daquilo que o Senhor plantou nesse tempo. Eu sou privilegiada por ver tudo que o Senhor fez na vida deles. Obrigada, Jesus. Obrigada, seguidores. 2025. Tentei não chorar, mas eu consegui. Seguidores, sigam Jesus em qualquer tempo, em qualquer lugar e mesmo sob ameaça. Amo vocês. Esse vídeo que vocês viram foi uma pequena parcela daquilo que Deus fez na vida do Isaac e de todos os nossos irmãos que estavam lá nos seguidores. Nós éramos uma turma de 15, vocês puderam ver um pouquinho de cada um deles ali. O Tony e o Deidson, que estavam à nossa frente, nos guiando, nos conduzindo. Neilza e Isa, que eram... Neilza, a esposa do Tony, e Isa, a esposa do Deide. E falando um pouquinho agora da nossa rotina. Nos seguidores a gente tem uma rotina bem, assim, eu posso dizer, cheia da presença de Deus. Durante a semana durante a manhã a gente tinha as aulas que eram muito práticas, assim, falando de... Nos seguidores existem as 4 estações: estação identidade, estação Deus, estação igreja e estação mundo. Em cada uma dessas estações a gente tinha aulas voltadas para esses 4 temas. Na primeira estação a gente falou bastante sobre quem nós somos, quem Deus diz que nós somos, não quem nós pensamos que nós somos, não quem o mundo diz que a gente é, mas quem Deus diz que a gente é. A segunda estação, falando sobre Deus, a gente pôde conhecer mais profundamente a pessoa de Deus, conhecer mais profundamente quem é Jesus, quem é Deus Pai e quem é o Espírito Santo. Esses 3 que formam um Deus com 3 pessoas, algo que a gente não consegue entender, mas que é muito lindo conhecer a pessoa de Deus. Na estação igreja a gente pode passar a perceber como Deus ele ama a igreja, como Deus ele usa a igreja para se mostrar na terra. Quem é a igreja? E na estação mundo a gente pode estar tendo uma perspectiva de como está o mundo sem Deus, como está um mundo caído, um mundo perdido, e como nós como embaixadores de Cristo, podemos estar falando de Jesus nesse tempo. Mas voltando para a nossa rotina, durante a manhã a gente tinha as aulas com vários professores de vários lugares diferentes. Durante a tarde,
Em alguns dias a gente tinha a nossa tarde livre. Antes da tarde livre tinha os tarefões, que eram os trabalhos de manutenção da chácara, onde a gente estava. A gente trabalhava em jardinagem, trabalhava em limpeza e, enfim, várias coisas para manter a chácara que a gente estava. Em algumas tardes a gente tinha livre, em outras a gente tinha as eletivas e as oficinas. As eletivas eram matérias mais específicas, falando de contexto do nosso dia a dia. A gente teve uma eletiva sobre o estudo da palavra, sobre exegese e hermenêutica, que é o estudo bem aprofundado das Escrituras. E as oficinas eram um tempo que a gente aprendia coisas práticas. A gente aprendeu elétrica, a gente aprendeu um pouquinho de marcenaria, de concertos em geral. Foi um tempo muito abençoado. E sem querer me estender muito, mas toda a rotina dos seguidores era pensada para a gente se preparar e a gente ter também o nosso tempo particular com Deus, não só em conjunto, mas no secreto, eu e Deus, Deus e eu. E foi um tempo muito abençoado. Os seguidores foi preparado com muito carinho e o Isaac vai estar contando um pouquinho agora daquilo que Deus fez na vida dele, um pouquinho do testemunho dele acerca daquilo que Jesus agiu na vida dele nesse tempo. Mas é isso. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Então, Pedro falou bastante sobre o projeto Seguidores, né? Que é onde a gente passou os últimos 5 meses em devoção e entrega completa a Cristo. Foi um tempo para amadurecimento, foi um tempo para preparação para a nossa volta, nosso envio para nossa cidade local, para a nossa congregação, né? Lá, como o Pedro disse, nós tivemos várias aulas, tivemos vários momentos para a gente realmente se relacionar com o Senhor, mas a gente também teve atividades práticas. E é importante entender que a vida com Deus não é só o teórico, mas sim o prático também, né? A gente teve, uma vez por mês, momentos onde a gente saía para ir para congregações locais, que a gente chamava de igrejar, onde a gente passava 3 dias auxiliando a igreja no que ela necessitava. Então, a gente foi para várias congregações, eram 3 grupos que iam para congregações diferentes. Foram tempos muito bons, que foi onde a gente viveu realmente o que a gente aprendeu lá. Mas eu queria dar um testemunho sobre o que o Senhor mudou no meu caráter, o que Ele falou comigo nesse tempo de treinamento, né? Treinamento ministerial, que é ministério é serviço, né? Então, treinamento para poder servir a igreja, né? Queria começar falando um pouco sobre santidade, que foi uma das coisas que o Senhor mais me marcou nesse tempo lá, que é muito associado com identidade, né? Lá a gente teve uma revelação de que a nossa identidade não é o que a gente pensa, mas sim o que o Senhor pensa de nós, né? Então, a minha identidade não está baseada no que eu faço. Então, eu não faço para ser algo. Mas porque o Senhor, Ele fez algo na minha vida, porque Ele morreu no Calvário por mim, eu sou algo, eu sou um discípulo realmente, né? A santidade parte do Senhor para conosco. Então, Ele primeiramente me faz santo, Ele me chama para perto dEle para eu permitir eu andar em santidade com Ele. Então eu não preciso fazer algo para ser algo. Eu sou santo, por isso eu vivo em santidade. É uma consequência do caráter que Cristo gerou em mim. Então a gente pode, como diz Efésios 1, 3 ao 14, que fala um pouco do propósito eterno de Deus, da vontade dele em se revelar para conosco. Se puder botar ali atrás, Efésios 1, 3 ao 14, na ARC. Eu vou lendo aí, depois ele projeta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele,
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foi selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, a vontade de Deus, antes da fundação do mundo, a vontade maior dele, o plano eterno dele, era de se revelar para os homens, e de chamar os homens para andar para perto dele. E eu já vou começar a abordar outro ponto que mexe bastante comigo, que é o senhorio de Cristo. Então a gente vê durante a história do mundo, a história da igreja, está no Antigo Testamento, antes mesmo da igreja, que Deus ele fez o homem para se relacionar com ele. Então nós somos propriedade exclusiva dele, nós somos dele. Só que o homem, ele decide se rebelar contra a vontade do Senhor. Deus ele é soberano, Deus ele é santo, separado de tudo e separado de todos. Mas o homem decide romper com Deus, porque ele decide fazer a vontade dele. Esse que é o que acontece nas nossas vidas diariamente, né? Isso que é o pecado, a rebeldia contra o Senhor, a não submissão à vontade dele. Então Deus, antes da fundação do mundo, tinha esse propósito de guiar um povo, guiar uma nação, guiar homens para andar com ele. E ele sempre chama esses homens. Ele chama homens falhos, como a gente pode ver desde Abraão até Davi, até mais para frente os próprios apóstolos, os próprios profetas do Antigo Testamento. Mas a história principal é de um Senhor que quer governar sobre um povo, um Senhor que quer andar com homens, e o homem sempre rompendo com isso. Um exemplo de rompimento muito forte que a gente pode ver é quando o povo de Israel estava na Terra Prometida já, e eles eram guiados por meio dos juízes, e nessa época existia um juiz chamado Samuel, e o povo de Israel ele decide que ele não quer ser guiado mais por Deus, porque naquela época quem guiava Israel era o próprio Deus, ele era soberano sobre o povo dele. Eles decidem que eles querem o poder humano, eles querem um homem que governe sobre eles, porque o homem tem isso no coração dele, a rebeldia, né? Ele deseja sempre romper com o Senhor. Mas a gente pode ver que o propósito eterno de Deus se cumpriu quando Cristo se encarnou, quando Cristo veio à Terra para poder se relacionar com homens caídos. Ele se tornou homem para se relacionar com homens. Mas ele não é só para ser um salvador para nós. Ele é para ser o nosso Senhor. Ele tomou posse da nossa vida. Jesus ele não veio para ser salvador, só salvador, mas ele veio para ser primeiro Senhor sobre as nossas vidas. Algo muito forte que a gente pode ver é que, vou ler aqui Filipenses 2, do 5 ao 11, que fala também sobre o propósito eterno de Deus e sobre a vontade do Pai de exaltar Jesus Cristo como Senhor. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O plano de Deus é exaltar Jesus Cristo como Senhor, acima de todo nome, acima de todo poder, acima de toda autoridade. Esse é o plano eterno de Deus, de se fazer soberano sobre o povo dele. O povo dele é a igreja. Nós somos o povo eleito dele. O povo que ele chamou para si, que ele separou antes da fundação do mundo, que ele chama para viver em santidade. A história que nós temos com o Senhor é sempre o Senhor vindo ao nosso encontro. A diferença de todas as outras religiões para o cristianismo, para seguir a Cristo, é que é Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que decide se compadecer do homem, decide se rebaixar até servo, se rebaixar até o mais baixo nível, ele já se transformou em criatura, e ele vai mais além, se tornando servo, indo mais além ainda, indo para a morte de cruz, que era uma morte horrível, que era a pior morte que podia ter na época. Jesus se fez o menor de todos, mas o Pai o exaltou acima de todo o nome, todo o poder e toda a autoridade. Esse que é o resumo do Evangelho, o Evangelho do Reino, que hoje nós temos um rei, e ele está nos guiando para
a sua vontade, para o seu propósito, um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Esse é o seguir a Cristo. Nós podemos ver que a obra de Cristo aqui na Terra era sempre chamar seguidores, é sempre chamar homens para perto dele, para um relacionamento íntimo e profundo. A gente pode ver isso através de vários discípulos. O exemplo é João, Pedro, André. Quando eles estavam pescando, Jesus chama e eles largam tudo para seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo é algo exclusivo. Não tem como eu seguir a Cristo e seguir ao mundo. Como a gente viu no vídeo o Tony falando, o Tony era aquele barbudo ali com cabelo. Então, quando um mestre judaico chamava alguém para seguir ele, era algo de dedicação exclusiva. Quando você segue a Cristo, é seguir ele como dedicação exclusiva. Não tem como eu seguir a Cristo e seguir o mundo, como eu estava falando. Isso que é o discipulado que o Senhor nos chama, né? Nós não somos apenas cristãos, mas somos discípulos de Cristo. Porque nós andamos intimamente com Ele. O desejo de Cristo é desenvolver um relacionamento conosco. O desejo de Cristo é um discipulado. O discipulado custa tudo. Nós temos que entender que Ele é o Senhor e dono das nossas vidas, não apenas o nosso Salvador. Uma consequência dele ser Senhor é Ele nos salvar. Ele primeiro veio para poder tomar posse das nossas vidas, nos chamar para o reino de luz dele, proclamar o evangelho do reino, para podermos andar perto dele. Deus quer andar perto do homem. E ele fez tudo possível para andar perto do homem. Ele se rebaixou a homem para andar perto do homem. E o que os seguidores nos ensinou é seguir a Cristo verdadeiramente. Entender que seguir a Cristo não é só eu ir em domingo para a igreja, não é só falar que eu sou cristão e seguir um grupo de regras morais, mas é eu entender a vontade de Cristo, a vontade do Pai e realizar ela. Esse que é o propósito que Cristo veio à Terra, esse que é o propósito eterno de Deus. Se relacionar com o homem e revelar a vontade dele com o homem. Não é eu falar só, isso é certo, isso é errado. Mas eu entender, essa é a vontade de Deus e eu cumprir ela. Eu consegui entender nesse tempo que Deus é bom e a vontade dele é boa e isso basta. Muitas vezes eu me questionava, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Só que a partir do momento que eu entendo que Deus é bom e a vontade dele é boa, isso me basta. Eu já recebi o que eu tinha que receber. Eu não merecia a morte de cruz, mas mesmo assim ele se entregou. O meu lucro já é ter Cristo. Eu não precisava fazer mais nada, então ele já nos salvou. Ele não precisa dar mais nenhuma bênção, ele não precisa fazer mais nenhum milagre, porque o maior milagre já aconteceu na cruz. Isso me satisfaz, isso me faz viver só para ele, sabendo que eu já recebi o que eu tinha que receber. Não pedindo mais para Deus, não querendo barganhar com ele, mas sabendo que ele já fez o máximo por mim. E quem sou eu para não me entregar por inteiro para ele? Ele já é o dono completo da minha vida. Eu queria resumir isso com um texto que nós fomos desafiados a fazer lá, que o título que eu dei foi Discipulado e Adoração. Discipulado custa tudo. Essa frase dita por Bonhoeffer resume muito bem o que é ser discípulo. Como dito em Mateus 10, 37 e 39, Jesus cobra devoção e entrega total a quem quer o seguir. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não resta escolha ao discípulo. Sua vontade já foi crucificada. Só resta a vontade do Senhor. Mais do que mandamentos, seguir Jesus é seguir a vontade dele e a do Pai. Não andando mais embaixo da lei do pecado e da carne, mas segundo a lei do Espírito da vida. Romanos 8, 1 ao 5. A nova aliança feita por Jesus exige relacionamento, algo que Deus sempre buscou e para o que criou o homem, mas que não era completo. Isso só se tornou possível por causa da cruz, onde ele nos reconectou ao Pai e nos deu o seu Santo Espírito, o selo da promessa. Hoje, o relacionamento com Deus e a adoração só são possíveis graças a seu Espírito, que convence de todo pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. E nos permite viver uma vida totalmente entregue e verdadeira embaixo de sua vontade. A adoração ocorre assim, como uma vida de entrega à vontade do Pai, em espírito e em verdade. Então, eu resumi o que foi o centro desses últimos 5 meses, que é viver uma vida santa por causa de Cristo. Entender a minha identidade em Cristo, entender que eu sou um seguidor dele, que hoje eu já não vivo mais a minha vontade, mas sim a dele. Mas vamos levar isso para o lado prático agora, porque eu falei muitas coisas teóricas que são grandes verdades, mas se a gente não aplicar isso para o lado prático, são verdades que só são jogadas ao vento, né? Então, a gente aprendeu nesse tempo em servir em tudo que nós podemos e com todos. A gente pode ver em Filipenses que Jesus se fez servo.
Então, nossa atitude é para ser servo uns com os outros, amando uns aos outros, suportando os outros nas suas fraquezas. Realmente, a igreja tem muitas demandas e necessidades. E Jesus chamou todo mundo para poder cumprir essas demandas e necessidades. Não é só para o presbitério, não é só para o diaconato, mas é para todos nós, porque nós somos a Assembleia de Deus, somos a igreja, né? Os pastores, eles têm uma autoridade que o Senhor deu sobre eles de nos guiar e nos dar a revelação que o Senhor às vezes nos dá, mas nós temos ainda assim um relacionamento direto com Deus. Ele é o nosso único mediador, né? Então nós temos que entender que é nossa responsabilidade servir, é nossa responsabilidade ajudar, é nossa responsabilidade edificar, suportar os irmãos e, como posso dizer, é eu entender que meu irmão é falho, entender que ele vai às vezes me decepcionar, mas Cristo não desistiu de mim, quem sou eu para desistir do meu irmão, né? Então nesse tempo, como eu e o Pedro aprendemos, a gente quer botar disponível para a igreja, a gente quer poder servir em tudo que puderem. Se precisar de ajuda para qualquer coisa, pode chamar a gente quer estar disponível para vocês, porque essa é a verdadeira religião, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas. É isso que Cristo ensinou, isso que Ele deu exemplo, é isso que nós, como seguidores de Cristo, temos que fazer, né? Eu queria encerrar esse testemunho breve, convidando jovens que estão disponíveis para poder ir para os seguidores. Eu quero dizer que os seguidores foi um tempo muito marcante na minha vida. Quero dizer que todas as minhas falhas não foram apagadas. Eu ainda sou um homem carente da glória de Deus. Eu sou um homem caído que continua pecando. Mas eu estou cada vez mais carente da glória dele. Então eu preciso cada vez mais dele. Então eu quero convidar, se você não quer depender mais de Cristo, não vá para os seguidores. Se você não quer ser confrontado com quem você é, não vá para os seguidores. Porque você vai enfrentar sofrimento, você vai enfrentar desconforto. Nós passamos várias vezes por isso nos seguidores. Mas se você quer conhecer intimamente mais Jesus, se você quer poder servir a Ele com tudo que você tem, se você entende que Jesus Cristo está te chamando para um relacionamento mais profundo, vá aos seguidores. Se você tem disponibilidade, vá aos seguidores. É algo que realmente transformou a minha visão de mundo, transformou a minha visão de igreja, transformou a minha visão de Cristo. E as inscrições já estão abertas para o ano que vem, para quem desejar ir. É só pesquisar lá. Depois a gente manda o link no grupo, é mais fácil. Mas eu quero dizer que, independente da idade, independente do que você pensa, Jesus chama você para seguir a Ele. Seja lá em Valinho, seja aqui em Cascavel, Jesus nos chama para seguir a Ele. Uma devoção completa e íntima. E não importa o que você tem na vida, ser discípulo é entender que, primeiramente, eu sou discípulo de Cristo, e isso muda todo o resto da minha vida. Então, o meu emprego é para glorificar a Cristo. Meu estudo é para glorificar a Cristo. Todo relacionamento que eu tenho é para a honra e glória dele. Isso que é o ser discípulo. Ele vem antes de todas as coisas. A diferença de ser discípulo é que ele é o centro da minha vida e tudo que eu faço é para a honra e glória dele. É isso que eu queria falar para vocês hoje, irmãos. Obrigado. Davi. Fechou. Queria chamar o Gabriel aqui na frente também. Vem, Gabi. O Gabriel, para quem não conhece, é o filho do Ivan e da Andra, que congregam em Curitiba. O Gabi também estava nos seguidores. E eu queria convidar a igreja para a gente estar orando por eles, né? Meu coração particularmente se enche de alegria de ver esses 3 meninos que já não são mais meninos, né? São homens. Como o Isaac falou, né, Isaac? Gostei de ver. Não vou falar. O Alcione fica me instigando aqui. Mas o meu coração se enche de alegria, sabe por quê, queridos? Porque como o Isaac e o Pedro falaram, eles entenderam qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para as vidas deles. Eles não vão bater cabeça, assim como eu bati cabeça quando eu tinha a idade deles. Porque eu não tinha essa revelação. Eu era rebelde. E eu louvo a Deus porque Deus, a palavra diz que a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Então não tem como dar errado a vida deles. A partir do momento que eles entenderam isso, que eles nasceram e estão sendo formados para o reino de Deus, não tem como dar errado. Esse é o Deus que eu creio. E eu quero desafiar você que tem filho, filha. Para quem você está formando os seus filhos? Você está formando
Você está educando teus filhos para o mundo? Ou você está educando teus filhos para o reino? Porque a Bíblia diz que nós temos a semeadura e a colheita. Muitas vezes, quando os filhos estão adultos, nós queremos colher aquilo que nós não plantamos. Você pode ter certeza que esses 3 aqui, ó, foi plantado no coração desde pequenininho. E os pais agora têm o privilégio de colher. Amém? Isso não é para a honra e glória de vocês, mas eu creio que não só o meu coração, mas o coração da igreja se alegra de ver vocês com essa idade. Só você olhar para o mundo e ver o que um jovem nessa idade quer, né? Quer tudo que é contra a palavra de Deus. Mas eles decidiram investir 5 meses da vida deles lá naquele local para terem um aprofundamento, uma imersão na palavra, conhecerem a Deus, a Jesus mais profundamente. Então você que é jovem, que está aqui hoje, né, participando desse culto, deixa o Senhor falar com você. Se você quiser, você tivesse chamado, converse com os teus pais, converse conosco, sabe? Isso não é pessoas que são escolhidas para ir para lá. A pessoa que tem o desejo no coração. Queria te convidar a levantar e estender as tuas mãos para nós estarmos abençoando eles. Vem, Alcione, vem, Elvis. Os pais que estão aí também, faz favor, venham aqui. Quem mais quiser vir, vem também, Dani. Vem, André, Ivan. Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos, Senhor. Porque temos o privilégio de ter o Senhor como Senhor das nossas vidas. Não somente como Salvador, mas principalmente como Senhor, dono das nossas vidas. Pai, eu te louvo pela vida de cada um desses jovens, Pai. Cada um deles, que entenderam isso, Pai, sendo tão novos ainda. Entenderam, Pai, e decidiram andar a cada dia das suas vidas dentro daquilo que o Senhor sonhou para cada um deles. Eu te peço, Deus, que tudo que foi semeado no coração deles possa crescer e gerar muitos e muitos frutos para o teu reino. Que o Senhor possa usá-los, Pai, aonde o Senhor desejar. Se é aqui na congregação, se é na congregação em Curitiba, qualquer país do mundo, Pai, eles são teus. E que esse fogo, Pai, que está queimando dentro do coração deles, nunca venha se apagar. Esse fogo, Pai, de amor por Jesus, de entendimento pela Tua palavra, de desejo em ganhar almas, que isso nunca venha se apagar na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, como igreja, eu te peço que o Senhor nos capacite, como liderança, Pai, para que nós possamos pastorear esses jovens, Pai, e usar eles, Pai, em prol do reino, em prol da congregação, com tudo aquilo que eles têm para dar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vi várias vezes os meninos falando a respeito de ministério, inclusive eles até disseram é serviço. E em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Quando Isaac estava falando, Deus me falou, aí nasce um mestre. Com relação ao Pedro, o Senhor me disse, aí está um profeta. E com relação a você, querido, aí nasce um pastor e evangelista. Eu creio piamente nessa palavra. E persiga isso na vida de vocês. Nós não escolhemos os ministérios. Quem escolhe é o Senhor e é Ele quem capacita. Um dia, em 1989,
Deus falou comigo aos pés da minha cama, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, dia 4 de dezembro, e Ele me disse que Ele estaria me dando o dom da palavra, o dom da cura, e me entregou uma caneta para escrever dele e para Ele. E tudo isso se cumpre na minha vida hoje. Quando eu estou um pouco triste, um pouco desanimada, eu lembro daquele dia, do Senhor me dizendo: eu te dou o dom da palavra, o dom da cura e o dom de escrever para mim, de mim e para mim. Então isso é realidade na minha vida. E eu quero de todo o meu... O que eu vi hoje aqui é inédito. O que eu vi hoje aqui não se vê nas maiores congregações do nosso país. E eu quero dizer para vocês, queridos, que vocês serão guardados e blindados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E eu me comprometo diante do grupo que eu tenho de intercessão de estar orando pela vida de vocês. Quero abençoá-los em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia, a bondade, a santidade de Deus seja vista a olho nu por onde quer que vocês pisarem os seus pés. Amém? Amém. Se Deus deu palavra para mais alguém, fique à vontade. Quiser entregar uma palavra para eles, seja livre. Amém? Amém. Deus abençoe. Só uma coisa que eu esqueci de falar, perdão. A idade mínima para os seguidores é 18 anos, mas não tem idade máxima. Até você casar, você pode estar indo para lá. Pode? Mas se você tiver casado também, você pode ir. Mas, enfim, os seguidores me levou a amar mais Jesus. E se você quer amar mais Jesus, os seguidores em si não faz nada, mas separar 5 meses para você estar conhecendo a Deus mais intimamente é algo que, sei lá, muitos dos seguidores lá contando o testemunho disseram: eu pensava que os seguidores não eram para mim. Então eu digo para cada um aqui, se Deus te chamar, se Deus estiver colocando esse desejo no seu coração, não tema, porque Ele vai estar possibilitando, Ele vai estar fazendo os milagres. Então, os seguidores foram uma bênção para mim, foi uma bênção para o Isaac e pode ser uma bênção para você. Então, eu digo, se você tem o desejo de seguir Jesus, de amar Jesus mais intimamente, pense nos seguidores, pense a respeito. Não tome uma decisão precipitada. Não estou falando para você, não, agora vou largar tudo que eu estou fazendo e vou ir para os seguidores. Ore a respeito, porque se Deus quiser te enviar para os seguidores, Ele vai fazer milagres que você nem imagina. Então, é isso. Deus abençoe. Amém. Queria chamar aqui o Mansur e a Manu. E chamar os pais também. Ivan, Andrea. Ali, Josi. Vem cá, Ali, Josi. Bem. Muito bem. Vocês viram que eles vieram de mão dada, né? Vocês já vão descobrir por quê, né? Eu vou ter que falar algumas coisas aqui que... Primeiro eu quero comentar a piadinha interna do Marcão. Nós fizemos uma reunião lá em casa e umas 4 vezes na noite o Marcão falava assim: não, porque eu peguei o fulano no colo. Porque o Beltrano eu pegava no colo. E eu estava esperando a hora que ele falasse assim: não, eu peguei o Alcione no colo também. Porque assim, todo mundo ele tinha pego no colo. E tinha trocado fralda, e assim, ó. Falei, o Marcão está com mais de 100 anos, cara. Essa é a piadinha. Deixa eu falar um pouquinho do Mansur. Peguei o Mansur no colo. Por isso que eu estou falando. O Mansur, quando eles vieram congregar lá em casa, quantos anos o Mansur tinha? 2 anos e meio. A gente fazia a reunião do grupo lá em casa com o Mansur no colo. O Mansur era um pouco acelerado. As flores lá em casa, as plantas sempre estavam quebradas porque ele passava apertando e arrancando galho, assim, ó. E a parede, sempre ele passava assim, ia passando a mão nas paredes, assim, então, Deus, se no outro dia tinha que limpar a casa, lavar as paredes.
Mas eu lembro de algumas coisas que eu quero testemunhar. Tem uma muretinha lá na frente de casa e o Mansur sentava no meu colo lá e eu ficava ensinando um versículo para ele. Ele falava assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu falava para ele repetir. E ele pequenininho, né? E ele sempre naquela infantilidade dele que dura até hoje, ele falava assim: eu quero ser policial, eu quero ser pastor e ser policial. Eu quero ser pastor e quero ser lixeiro. Quero ser pastor, quero ser bombeiro. E aí por diante, né? Sempre ele queria ser pastor. E eu me alegro em Deus de ver o trabalho que Deus fez no coração dele, né? E está fazendo até hoje. E de fato, assim, essa palavra que a gente começou a declarar na vida dele lá, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, foi se cumprindo, está se cumprindo, né? Mansur despertou o coração dele e começou a fazer concurso, né? Passou no concurso da Polícia Federal, vai ser policial, né? Policial federal. E pastor, Deus já pôs isso no coração dele desde esse tempo, né? E ele já tem manifestado esse dom, essa graça na vida dele. Amém? E como o Marcão diz, né, que viu todo mundo nascer, eu também vi a Manu nascer também, viu? Né, graças a Deus a gente acompanhou desde a conversão do Ivan, o casamento deles, nascimento dos filhos, né? A gente tem uma amizade de longa data. E é uma alegria para mim ver o que Deus fez na vida da Manu, né? A André está esperando eu contar uma história aqui, não é, André? Eu olho no olho da André e já sei. Uma vez fui visitar eles em Rondonópolis, um calor, uns 40 graus de calor assim, a Manu pequenininha, acho que tinha também, acho que uns 2 aninhos e pouquinho assim, sentada no chão comendo com a mão, cabelinho bem arrepiadinho assim, ó, parecia uma índiazinha. Eu falei, ela se ambientou bem aqui em Rondonópolis, né? Essas coisas fazem parte, né, da nossa história, né? E a gente se alegra de ver o que Deus está fazendo. Há poucos dias, na verdade essa história surgiu há uns 3 anos atrás. Deus começou a inquietar o coração do Mansur com relação a Manu, há 3 anos atrás. E ele trouxe para os pais e pediu para os pais estarem orando. E a Manu não sabia nada disso. E eles começaram a orar 3 anos atrás. E aí chegou um tempo mais recente que essas coisas foram abrindo um pouco mais para a Manu também orar, né? Para os pais da Manu também orarem sobre isso. E agora na semana passada eles firmaram um compromisso de relacionamento. E é por isso que eles estão aqui. E a gente quer orar por eles. E a gente se alegra quando as coisas são feitas no temor do Senhor, na direção do Senhor, com zelo, né? Um preservando o coração do outro, né? Mansur não saiu se declarando, Manu não saiu se declarando, simplesmente eles guardaram para os pais e para que os pais estivessem orando sobre isso, para que eles pudessem estar hoje declarando para a igreja que foi algo dirigido pelo Senhor nesses 3 anos, né? Nenhum sabia da intenção do outro, mas o Senhor foi dirigindo. E é por isso que a gente quer pedir para que os pais orem por eles. E a gente vai confirmar. Amém. Queria só dizer que para você que é pai de menina, né? E que você acha que ela nunca vai crescer, né? Diego, para você essa, tá? A gente sempre orou. E eu falava, quando a Manu fez 15 anos, eu falei para ela que era a maior preocupação, né, da filha menina e quem vai ser o marido, né, que Deus preparou. E eu falei para ela, né, nesses 15 anos, que esse homem, ele teria que ganhar o meu coração primeiro, né, para depois ganhar o coração dela. E aí eu teria a liberdade de falar, realmente, esse é o homem que vai cuidar de você, né? Que eu vou passar o bastão. E eu falei isso para o Mansur lá em Curitiba.
e vou repetir diante da igreja, né? Que o Mansur ganhou meu coração. Assim como um dia alguém vai chegar na sua casa e vai ter que ganhar o teu coração, tá, Diego? Eu quero profetizar isso sobre a vida dos maridos, né? Porque a gente sabe que a direção do Senhor é o controle total dele sobre todas as coisas. E eu profetizo sobre a vida de vocês para que o Senhor realmente dirija e seja feito segundo a vontade dele, não a nossa, né? Amém? Subi que minha esposa fica incomodada, que eu sou menor, sabe? Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem o domínio e o controle das nossas vidas, assim como você tem o domínio e o controle da vida do Mansur, da Emanuele, da minha casa, eu, a André, o Gabriel, o Ali, a Josi, o Mohamed, o Munir, Pai. Agradecer ao Senhor pelos nossos pastores, Pai, que tem nos orientado, que tem nos dirigido, que tem orado por nós, pelos irmãos da igreja, pela igreja que tem sido suporte, tem sido levantada para cobrir as nossas vidas, Pai. E diante da igreja, diante do Senhor, nesse dia nós queremos consagrar, Pai, a vida dos nossos filhos, Pai, declarando que os planos e os sonhos de Deus vão se cumprir, Pai, que o Senhor vai dirigir todas as coisas, Pai, para que a família do Senhor ela cresça, para que eles realmente cumpram o propósito eterno do Senhor de pastorear vidas, de serem profetas, de serem sacerdotes, que o Mansur seja profeta, sacerdote da sua casa, seja o pastor da sua casa, e de muitas vidas Senhor, vão se achegar através da vida deles e que conhecerão a Cristo, Pai, e o Evangelho será pregado, Pai, a toda criatura, Pai, aonde quer que eles estiverem, na profissão que o Senhor escolheu para eles, Deus, para que dirigi-los, Pai, e em nome de Jesus, Pai, abençoamos esse tempo, Deus, que seja um tempo de santidade, um tempo de adoração ao Senhor, de relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, Pai, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, Pai, através da vida deles, através das nossas casas, através da igreja, Pai, através do corpo de Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoamos e selamos, Pai, com o sangue precioso de Jesus, Pai, esse tempo, Deus, e tudo que for feito, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Ouvindo assim o Ivan falar, né? Acho que para o pai da menina deve ser um pouco mais difícil, mas eu quero incentivar também para os pais que têm filho homem. Também não é fácil em relação a ensinarmos a palavra do Senhor e colocar no coração deles. Porque o mundo, aquilo que os meninos estavam falando, o mundo vem com uma ideologia, com princípios, com ensinamentos. Isso eles aprendem na escola, na faculdade, no trabalho, de algo para você provar que você é homem. Quem não conheceu o Senhor desde a infância, que teve a oportunidade de conhecer o Senhor depois, nós vivemos isso. E desde pequeno, quando em 2000 e... faz tempinho já, né? Até perdi aqui. Quando o Mansur tinha um ano e meio que nós conhecemos o Evangelho em Curitiba, que apresentaram o Senhor para nós, a nossa oração sempre foi pela uma esposa, tanto para o Mohamed, para o Mansur, sempre guardando o coração deles, ensinando o coração deles, ensinando eles a como cuidar de uma futura esposa. Então, nosso papel como pais e mãe de homens é ensinar eles a serem homens, a ensinar a ser homem com padrão bíblico, aquele homem que a palavra de Deus nos ensina. E para nós esse tempo assim, é uma alegria, porque nós aqui, nós como pais, ficamos aí quase 3 anos, orando entre só nós 4, e cuidando e sondando o coração deles, sondando o coração do Mansur, sondando o coração o Ivan e a André, o coração da Manu, e toda hora ele vinha, pai, eu falo, não, pai, eu falo, não, vai chegar um momento exato. Então mostrando essa dependência do coração deles, essa submissão, essa decisão em obedecer a nós como pais,
e ao Senhor também. E chegando nesse momento, é uma alegria nossa receber a Manu, né, como parte da nossa família. E que o Senhor abençoe, como o Ivan já orou, que o Senhor abençoe mesmo essa união, esse tempo, que seja um tempo para glorificar ao Senhor, um tempo de manifestação do Senhor na vida de vocês sobre outras pessoas. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, que caminhem nos caminhos do Senhor, cada dia, em nome de Jesus. Irmãos, nosso culto está um pouco diferente hoje. Quero convidar você para trazer seu dízimo, sua oferta à frente. E queria chamar o Daniel para a gente fazer um tempo de adoração ao Senhor. Só ler um texto contigo, Mateus 23, 23. Se quiser abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 23. O texto diz assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. E Mateus 5, 20, vai dizer assim, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Esses dois textos, dá para dizer que eles podem se completar, mas eles nos ensinam um princípio. Era a oportunidade de Jesus dizer assim, o tempo do dízimo é lá de trás do Antigo Testamento e acabou. Poderia falar assim, vocês não precisam mais dar dízimo, da hortelã, do caminho, do cominho, do endro. Vocês estão dando daquilo que nem foi pedido. Porque a lei não falava sobre as plantas medicinais, você dá as ervas, você dá o dízimo. Ou seja, eles estavam fazendo algo que seria além daquilo que a lei ainda dizia. Mas Jesus diz assim, vocês fazem bem em fazer isso. Mas vocês não podem esquecer o essencial, que é o cuidar dos órfãos, o cuidar das viúvas, o cuidar das pessoas. Vocês não devem fazer só para um cumprimento ritualístico, mas vocês devem fazer porque tudo aquilo que a gente faz é para o Senhor. E a Bíblia fala que para nós, a nossa justiça, ela deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus aqui eram zelosos da lei. E a Bíblia fala que a nossa justiça deve exceder a deles. Exceder o fato de ser homens e mulheres que cumprem aquilo que está dito na palavra. Então o dízimo e a oferta podia ser anulado por Jesus nesse momento. Jesus podia falar assim, vocês não precisam. Isso faz parte da lei, não precisa. Só cuidem de órfãos e de viúvas, que está bom. Não é isso? Mas não é assim que Jesus fala. Vocês fazem bem fazendo isso. Mas vocês omitem algumas coisas. E a nossa justiça precisa exceder, porque de fato, no Novo Testamento não é mais 10% de alguma coisa. É tudo. Então se a gente for falar, de certa forma deixou de ser dízimo, porque dízimo é a 10ª parte. Teria que ser o 100º, ou tudo. Porque a nossa vida agora pertence a Jesus de forma completa. Queria te convidar a sair do teu lugar, quem trouxe dízimo e oferta em espécime, melhor dizendo. Ou se você está no dinheiro eletrônico aí, faz o teu Pix, o dízimo e oferta do seu Pix. Amém? E nós queremos fazer isso como adoração ao Senhor, como a nossa expressão de adoração a Deus, reconhecendo que tudo é dele, tudo é para ele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos adorar o Senhor.
um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio, você prometeu irá cumprir, você prometeu que em breve voltará, você prometeu irá cumprir, você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio, você prometeu irá cumprir, você prometeu que em breve voltará, você prometeu irá cumprir,
nosso encontro. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor, meu coração exultar. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Só a bateria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Ei! Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei, cantarei teu amor. Pessoal, nós já continuamos. Só dar um aviso importante para vocês antes de você ir embora, tá? Ô Israel, presta atenção aqui, Israel. Não vai embora ainda, Israel. Pessoal, na virada do ano, dia 31, nós vamos fazer um culto de celebração, de adoração e de gratidão a Deus aqui, tá? Então você que deu o seu nome lá na nossa relação, que está no grupo informativo, você que quer participar e não deu o nome, venha. Se tem alguma visita na sua casa que você quer trazer, traga. Quer trazer o seu vizinho? Traga. Quer trazer o seu amigo? Traga. Tá? Porque é uma oportunidade deles também agradecerem a Deus por esse ano que passou. Então nós estaremos aqui no dia 31, a partir das 9 horas. 9h30 a gente quer fazer o jantar. Tá?
Então você traz um prato que você ia comer em casa lá, o que você quiser, né? Traga sobremesa para mim, que eu gosto bastante, né? Mas o prato você pode trazer para você. Traga talheres, pratos que você vai usar, sejam descartáveis ou o que você quiser. Porque a gente não quer usar a cozinha. Que todos os anos a gente tem um pouco de trabalho ali no final, tem que limpar o salão, tem que limpar a cozinha, tem que lavar um monte de coisa. Então a gente não vai fazer nada assado esse ano aqui. A gente quer trazer pronto de casa e comer junto aqui e celebrar e adorar o Senhor. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.